Os Estados Unidos são uma nação extremamente poderosa. Há de se reconhecer isso, principalmente pela sua fama imperialista e até mesmo o seu crescimento econômico e a presença militar em outros países. Mas uma pergunta que eu te faço é a seguinte: você sabe como os Estados Unidos surgiu? Sabe, afinal de contas, como ele foi colonizado e como ele se formou para estar até o que ele é nos dias de hoje? Ah, não sabe, né? Então, fique aí, porque hoje estaremos respondendo a seguinte pergunta, iniciando uma nova série aqui no canal Jornada na História. E a pergunta é: você conhece a colonização dos Estados Unidos? Ah, está em dúvida, né? Então fique aí, porque o seu lugar aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história, e ainda faz você fazer uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos, deuses e tudo mais, que você só encontra aqui no Jornada na História. Maravilha? Galera, olha só, tô vendo que tem um pessoal que assiste os vídeos, mas não é inscrito. Vai lá, pessoal, não custa nada, né? Clica aí no botãozinho de se inscrever e para você que é inscrito, não esquece de ativar também o sininho da notificação, para quando sair vídeo novo, você possa receber de imediato, ok? Então é a galera que está inscrito no canal, mas não está recebendo os vídeos. Às vezes o YouTube tem esse problema, então fica ligado. Show de bola? Bom, meu povo, hoje vamos estar tratando de um assunto bem importante, principalmente para a galerinha que está estudando, a respeito da colonização norte-americana. Normalmente nós não estudamos tanto isso em algumas questões, mas para a galera que está estudando, está se preparando para concurso, tem que estudar essa área porque é importante, ok? E são várias as perguntas que surgem, até mesmo sobre os Estados Unidos, não é mesmo? Como é que ele surgiu? Quem colonizou? Como é que ele aparece na história? Afinal de contas, como os Estados Unidos é o que é nos dias de hoje? Bom, é uma coisa que eu pergunto a vocês. Eu estou iniciando essa saga hoje aqui no canal. Se vocês gostarem, então vocês já vão deixar no comentário, queremos continuação da saga sobre história dos Estados Unidos. Ok? Lembrando que esse tema foi fruto da enquete que vocês escolheram lá no Instagram do Jornada na História, que está aparecendo aí, que vocês já podem estar seguindo. Maravilha? Bom, vamos lá então. Pessoal, nós temos que entender que a colonização norte-americana é fruto da chegada dos ingleses na região norte da América. Bom, como vocês sabem, lá atrás, nos primeiros vídeos do canal, eu expliquei sobre as grandes navegações e como foi todo esse processo do povo europeu se mergulhando no mar e encontrando novas terras. Nós sabemos que os dois principais países a fazerem isso, no caso, foram Portugal e Espanha. Mas isso não quer dizer que os outros países também não se mergulharam nessa viagem. Claro que alguns foram tardios e outros tiveram diversos embates com os países europeus. E bom, uma das coisas que mais mexeu com o orgulho do povo europeu fora o Tratado de Tordesilhas, que isso provocou até mesmo a ira de muitos países, porque o tratado literalmente dividiu o mundo ao meio entre Portugal e Espanha. E bom, como nós sabemos que a Espanha é dado crédito da descoberta da América, principalmente por causa da ação do navegador genovês Cristóvão Colombo, nós sabemos que a Espanha literalmente era dona do território da América, principalmente aquela parte ali norte-americana. Só que tinha um detalhe, e isso é importante. O clima que existia no norte da América era um clima ameno, muito parecido com o clima da Europa, ou seja, tempo frio, o terreno não ajudava tanto e tudo mais. E a Inglaterra, nessa época, quando ainda não tinha territórios, era muito conhecido pela prática da pirataria, exatamente. Os navios ingleses eram muito conhecidos por praticar a pirataria e atacar os navios de origem ibérica, que no caso era Portugal e Espanha. E começaram a anotar os tipos de produtos que eles traziam, até que finalmente, lá por volta do século XVI, e isso ainda na era elisabetana, no caso de Elizabeth I, os ingleses vão começar a entrar no território norte-americano. E bom,
Um dos nomes que mais conhecemos, isso já no século XVI, vai ser Sir Walter Raleigh, que vai chegar no território norte-americano e vai implantar ali uma primeira tentativa de colônia chamada de Virgínia, que no caso era em homenagem à Rainha Virgem Elizabeth I. É claro que tal assentamento, tal pequena colônia não acabou funcionando devido aos problemas, questões de investimentos e tudo mais, que literalmente estava causando muito problema para Sir Walter Raleigh. Então, mediante a isso, também os ingleses não ficavam apenas na região norte-americana, eles também apontavam seus olhos para as Antilhas, sim, e ali eles se utilizavam desse território para plantar a cana-de-açúcar, sim. A cana-de-açúcar também vai ser um tipo de material que os ingleses vão aproveitar bastante para enriquecer. É claro que a Espanha também tinha presença na região das Antilhas e nisso tinha um constante embate com os ingleses. Mas vamos falar disso num outro momento. Bom, ocorre que, como a Inglaterra agora estava começando a adentrar esses territórios, ela vai iniciar esse processo de colonização. E como é que funcionou isso? Bom, uma coisa que você tem que saber é que o processo de colonização norte-americano veio de fonte privada, ou seja, não foi meio que promovido pelo governo. Nós vamos ter ali setores privados que vão literalmente investir, no caso, nesta colonização. E nisto tudo, ali por volta do século XVI e XVII, vamos ter surgindo as famosas companhias de comércio. E uma das mais famosas, no caso, era a Companhia Plymouth, que vai financiar e muito a vinda de colonos para a América do Norte. Até porque tinha um fato interessante acontecendo nesse período. E que fato era esse? Bom, como estava ali, já tinha acabado por ali a Idade Média, estava entrando na Idade Moderna, nós vamos ter ali originando na Inglaterra os famosos cercamentos, ou seja, a expulsão de pessoas que viviam na região do feudo, e agora esse feudo estava se tornando um campo que futuramente iria servir para a Revolução Industrial. E se você não conhece muito da Revolução Industrial, eu vou deixar um card aqui para que você possa estar assistindo e conhecendo mais a fundo como se iniciou todo esse aspecto da Revolução Industrial. E bom, nós tínhamos o seguinte, uma superpopulação na metrópole, que no caso era a Inglaterra, e de pessoas vivendo em condições miseráveis. Não era tão fácil. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos pessoas vivendo em situação precária porque não tinha mais emprego, tinham que sair do campo e vir para a cidade porque ali não poderiam permanecer devido a essa questão do cercamento. Então essas companhias vão começar a pegar esse povo pobre e lançar, e às vezes de maneira obrigatória, as pessoas não tinham escolha, iam para a América do Norte para tentar colonizar. Mas um grupo que vai ser muito conhecido por colonizar essas regiões vão ser os famosos puritanos. Os puritanos, eles faziam parte de um grupo de pessoas que literalmente estavam fugindo de perseguição religiosa. Então você deve estar se perguntando, ué, professor, perseguição religiosa na Inglaterra? Como assim? Calma que eu vou explicar. Ocorre que, lembra lá quando nós falamos sobre a Reforma Protestante, que diversos movimentos de reformas religiosas começaram a surgir ali na região da Europa e o pontapé fora dado com Lutero? Então, o rei Henrique VIII, ele também vai ocasionar a sua reforma protestante, fundando o anglicanismo e cortando relações com a Igreja Católica. Só que, como rei, ele era chefe do Estado e ainda era líder da igreja, ele queria que todos os seus súditos se dobrassem perante a religião que ele tinha optado, ou seja, todos deveriam se converter ao anglicanismo. Só que o que acontece? Nisso tudo vai acontecer também essa questão de perseguição religiosa, então nós vamos ter ali puritanos, que no caso eram calvinistas, nós vamos ter presbiterianos, católicos, quakers, que vão se unir e vir para os Estados Unidos, para a América do Norte. E bom, nisso tudo, nós vamos ter esse grupo de peregrinos sendo financiados pela Plymouth para a América do Norte através do navio Mayflower. Sim, o famoso Mayflower, que vai trazer os peregrinos para o território norte-americano. E bom, isso tudo vai estar ocorrendo ali por volta do século XVII.
e parece que os peregrinos aqui chegaram e existe toda uma lenda, um mito por trás, ali por volta de 1620. É claro que quando eles chegaram aqui, eles encontraram diversas condições precárias, até porque não sabiam como se virar naquela região. Mas nisto daí, quando eles começaram a chegar no território norte-americano, deram de cara com os índios. Os índios que aqui já viviam. E um ponto interessante nós sabemos que sempre que há contato entre índio e europeu, nós sabemos que sempre vai haver conflito. E eu não vou dizer para vocês que não teve, na verdade teve. Mas antes desse momento de conflito, me permita dizer que, ao que parece, lá por volta de 1621, em comemoração à resistência de um inverno muito rigoroso, e até mesmo com a ajuda dos índios, os peregrinos vão realizar a famosa festa, a Ação de Graças, sim, que vira e mexe a gente vê em seriado e tudo mais. Só que tinha um detalhe. Essa vida boa com os índios não durou muito tempo, até porque nós vamos ver que esses colonos que chegaram nos Estados Unidos vão começar a adentrar esse território, até mesmo sendo guiados pela sua missão, uma missão quase religiosa, conquistando alguns territórios e entrando em conflito com os índios. É claro que nós vamos ter morte de ambos os lados e os índios também se adaptando a esse processo de chegada do colonizador. Isso como? Bom, para vocês terem uma ideia, talvez você já tenha visto o filme Spirit, o Corcel Indomável. É claro que o filme Spirit ele está bem avançado temporalmente, mediante o que eu estou falando aqui. Mas uma coisa interessante que você pode notar é a presença de indígenas se utilizando de cavalos. Sim, para você que não sabe, cavalos não existiam no território norte-americano. Na verdade, esse animal veio através da colonização dos ingleses. E bom, mediante isso tudo, nós vamos ter esse conflito, e claro, derramamento de sangue, conflitos pesados entre indígena e europeu, e às vezes rolava até mesmo um tratado de paz para tentar amenizar a situação. E bom, vocês sabem que não durava muito tempo. E bom, deixa eu voltar a um outro contexto aqui para que vocês possam entender. A Inglaterra não foi a única que se achegou ali na América do Norte. Nós também vamos ter a França chegando naquela região. Bom, como por exemplo, fundando a famosa colônia de Louisiana, sim, em homenagem ao rei Louis. E claro também a Nova França, que no caso era o Canadá, sim. E bom, nisto tudo, nós vamos ter a formação das 13 colônias, que a Plymouth vai acabar se unindo, principalmente surgindo ali o estado de Massachusetts, formando ali esse contexto todo das 13 colônias nos Estados Unidos. E bom, nós sabemos que com o surgimento de colônias, agora os colonos iam começar a avançar para dentro do território. Iriam encontrar diversos desafios. Infelizmente também, muito sangue iria ser derramado para a construção dos Estados Unidos que nós conhecemos como está atualmente. Mas o que será que vai haver futuramente? Como será essa questão comercial e tudo mais? Bom, antes de eu até mesmo apresentar isso a você, os ingleses eles eram muito conhecidos, e isso acontecia nos Estados Unidos, pela prática do comércio triangular, ou seja, eles faziam comércio com as Antilhas, com a África, da África saía, voltava para as Antilhas e depois para a região da América do Norte. Até aí, nós temos essas informações. Mas como será o futuro? Será que eles encontrarão muitos desafios? Será que mais sangue será derramado? Será que os colonos estarão para sempre ligados com a Inglaterra? Bom, isso é um assunto para um outro momento, para um outro vídeo, que você só encontra aqui, no canal Jornada na História. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Foi um vídeo fácil, prático, para você compreender um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos, principalmente essa forma, como ele foi colonizado, a formação das 13 colônias e tudo mais. Só que tem um ponto importante. Se você está estudando isso na sua escola ou no seu curso, dê uma olhada no material que lhe é fornecido. Ok? Aqui eu junto um conjunto de informações e passo a você de uma forma bem explicada. Mas nunca é demais olhar o material que te foi dado para você ter em leitura e até mesmo ajudar na hora de realizar os exercícios. Show de bola? Ó, meu povo, outra coisa, ó, nos segue nas nossas redes sociais, lá você vai encontrar conteúdo de qualidade que vai ajudar você a compreender melhor a história, e lá você tem
postagens únicas, análises desses livros. E lá você também consegue conversar comigo, vamos bater um papo, indicar temas e tudo mais. Show? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Galera, isso está mostrando para o YouTube que você está gostando do conteúdo que está sendo fornecido no Jornada na História. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem uma excelente semana e continue estudando e focado em seus sonhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!